A paz do Senhor Jesus, amados. Tudo bem contigo? Eu espero que esteja. Estamos aqui mais uma vez para estar aí fazendo esta videoaula, mais um subsídio da Escola Bíblica Dominical para te ajudar, te orientar, agregar valores à sua aula aí, ok? Estamos estudando o terceiro trimestre de 2017, esta revista da CPAD, Escolas Bíblica Dominical, que traz o tema A Razão da Nossa Fé, Assim Cremos, Assim Vivemos. A lição de hoje, nós vamos fazer essa videoaula, é a lição de número 4, ela será aplicada dia 23 de julho de 2017, e o tema dela, o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Texto áureo. Disse-lhe Jesus, Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. João, capítulo 14, verso 6. Verdade prática, cremos no Senhor Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus, plenamente homem e o único Salvador do mundo. Ponto central da revista: cremos que Jesus é o Filho unigênito de Deus e plenamente homem. Ok? A leitura bíblica em classe, se você não tiver a revista e quiser acompanhar aí algumas coisas, está em João, capítulo 1, do verso 1 ao verso 14, ok? Muito bem, amados. Como é que vocês têm passado? Eu sou o Maquilar Dias, como eu sempre digo, eu sou obreiro da Assembleia de Deus, do Ministério da Missão. Eu moro aqui no norte do Paraná, na cidade de Londrina. Congrego aqui como obreiro, trabalho aqui. Tenho como ofício profissional o direito, sou um operador do direito, tenho uma assessoria jurídica. Então, eu quero dizer para você de antemão que eu não faço esses vídeos para lucros, para fim lucrativo, e nem para fazer isso minha vida financeira. Eu faço isso por amor à obra de Deus, eu faço isso para poder servir os irmãos, ajudar e agregar o reino de Deus, ok? Pra você ter uma ideia, agora é exatamente 11 horas e 20 minutos, é o horário que eu acabei de chegar. Eu acabei de chegar de uma escola bíblica que está acontecendo. Eu acabei de chegar de uma escola bíblica aqui em Londrina, Escola Bíblica de Obreiro, Escola Bíblica de Londrina, e eu acabei de chegar dessa escola bíblica agora de pouco, que começa às 8 horas da manhã, vai até agora 9h30 da noite, escola bíblica aqui em Londrina, a semana inteira, de segunda a sexta. Hoje é quarta-feira e eu estou aqui chegando agora e eu vou fazer essa videoaula porque é para aplicar no domingo próximo, e eu não coloquei antes porque não me sobra tempo, é muito corrido para mim, principalmente agora que estamos na semana da escola bíblica aqui em Londrina, que acontece todo mês de julho do ano. Todo ano, no mês de julho, temos a nossa escola bíblica aqui em Londrina, ok? Tem mais ou menos uns 1000 alunos nessa escola, ok? Vem gente de todo o Paraná e fora do Brasil, e é uma benção. Mas vamos lá. Amados, eu quero dizer para você que eu não vou ficar lendo a revista, como eu sempre digo, o bojo da revista, o aluno lê a revista em casa, né? Eu vou abordar todos os pontos da revista. Esta revista ela é bem complexa, essa lição é complexa, eu sei que é uma lição aí que vai passar de 1 hora de vídeo, porém, eu digo para você, acompanha, assista essa aula, porque eu vou trazer algo aqui para você novo, eu vou trazer revelações novas, eu vou trazer coisas aqui que talvez você nunca ouviu em nenhum lugar, talvez nunca vai ouvir, talvez nunca vai achar num livro para você poder estudar e compreender e entender como é que é a matéria.
mas eu vou trazer para você aqui algumas coisas que é revelação, que é entendimento, ok? Que é interpretação bíblica. Porém, o que eu preciso, McLaren, para estudar as lições bíblicas da escola dominical? Obviamente que você precisa da revista, da lição, já que é em cima dela que nós fazemos todos os estudos, as 3 lições, né, de cada trimestre. Então você vai precisar da revista, certo? E sempre eu falo, palavra de Deus, a Bíblia é sagrada. A Bíblia é sagrada. Você não consegue fazer teologia sem a palavra de Deus. Teologia é estudo de Deus. Você não consegue estudar sobre Deus se você não tiver na sua mente, na sua mão, um pouco do pensamento de Deus, um pouco daquilo que Deus pensa. Quer conhecer Deus? Conheça os pensamentos dele que está aqui, ó, ok? Muito bem, vamos lá. Já lemos o texto áureo. Introdução. A verdadeira identidade de Jesus. A verdadeira identidade de Jesus. A obra redentora de Deus em Cristo. A Bíblia nos deixa bem claro, amados, que Jesus é o Filho unigênito de Deus. A Bíblia deixa claro isso para nós, que Jesus é o Filho unigênito de Deus. Está lá em Mateus capítulo 1, verso 25. Você vai ler algumas traduções católicas, não tem, porque eles manipulou, tirou, traduziu do jeito que eles quis, certo? Essa palavra unigênito incomoda eles, porque se ele é o Filho unigênito de Deus, a Bíblia vai dizer que ele é o filho primogênito de Maria. Então, sendo primogênito, porque tem um segundo, aí caracteriza que Maria teve filho, como teve mesmo, filhos de José. Então incomoda eles, então eles acabam mudando a tradução do capítulo 1 e verso 25 de Mateus. Algumas traduções deles não falam sobre Jesus como unigênito, mas graças a Deus que tem várias traduções, e as traduções fiel vem trazendo que Jesus é o Filho unigênito de Deus, ok? Apocalipse 13:8 diz: e adoraram todos os que habitavam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então Jesus não nasceu lá no ventre de Maria, ok? Jesus existe desde o princípio, desde que havia-se o princípio. Jesus não tem início e não tem fim, porque ele é Deus, ok? Jesus, uma pessoa da Trindade, Deus, o verdadeiro Deus, ok? João 1:1, no princípio era o verbo, você vai prestar atenção, que está em letra maiúscula, certo? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Tudo verbo com letra maiúscula e Deus com letra maiúscula. Os unitaristas, mas para ser mais exato para você, TJ, queima panela, bate palma, torre de vigília, testemunhos de Jeová, eles mudaram este versículo na Bíblia deles, porque não, a Bíblia deles não é a Bíblia sagrada, é a Bíblia sangrada que Charles Russo copilou da Bíblia dos Batistas, certo? Foi processado por isso, por um pastor batista, por fazer compilação grossa e mudar a escrita. Aqui você vai pegar a Bíblia da Torre de Vigília, a Bíblia mais antiga, que vai estar exatamente igual ao nosso. Você vai pegar a Bíblia agora atualizada deles, que este Deus vai estar com letra minúscula, porque eles consideram Jesus um deusinho. Eles não consideram Jesus como o verdadeiro Jeová, o verdadeiro Deus, o mesmo Deus, ok? Para você ficar aí esperto quando você lê uma Bíblia dessa sangrada. Muito bem, primeiro ponto, o Filho unigênito de Deus. O Filho de Deus. Isaías 9:6 diz assim, ó: um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado estava em seus ombros, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Amados, Isaías, ele era eu acho que ele foi um dos maiores profetas messiânicos,
messiânico. Um dos maiores profetas messiânicos da Bíblia foi o profeta Isaías, certo? Talvez por ele ser príncipe, talvez ele era de uma família real, o tio dele era rei direto do trono. Se o tio dele tivesse morrido, o pai dele seria o rei, o sucessor do tio. O pai de Isaías ocuparia o trono. Porém não, o tio não morreu, mas Isaías era príncipe, sangue azul, família real. Talvez por isso ele tinha tanta propriedade de falar do príncipe Jesus, do rei Jesus. Ele foi o profeta mais messiânico no meu ponto de vista. Ele diz assim: um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Olha, um filho nos deu. Não nasceu um filho, não passou a existir, já existia esse filho. Deus deu um filho a Maria, um filho que já existia. O principado estava em seus ombros. Não era o principado, todo o principado estava em seus ombros. E aqui Isaías diz que deu aqui os atributos de Jesus. Maravilhoso. Se for pegar aqui o sinônimo de maravilhoso, resplandecente, é coisas lindas. Maravilhoso, conselheiro. Olha quantos conselhos que Jesus não deu e nos dá. Deus forte, quer dizer, aqui Isaías já está falando da Trindade. Na mesma pessoa ele é o maravilhoso, ele é o conselheiro. Quem é conselheiro, amado? O Espírito Santo nos conselha. Quem é maravilhoso? Jesus é maravilhoso. E o Deus Pai é Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. As três pessoas juntos: Pai da eternidade e Príncipe da paz. Maravilhoso Jesus, Conselheiro Espírito Santo, Deus forte, o Deus Jeová, Deus da guerra, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Todos os três reunidos, as três personalidades em um só Deus. Olha só, o que Isaías vem trazendo, é profundo esse versículo. Aí o versículo 7, Isaías 9, 7, fala assim, olha só para você ver. Que às vezes a gente lê só esse versículo 6 e deixa o 7, mas olha que interessante. Aumento deste principado e da paz, não haverá fim do aumento deste principado. Quer dizer, está falando do principado lá de cima, do versículo de cima, o principado de Jesus, do aumento deste principado. Quer dizer, o principado de Jesus cada vez vai aumentar mais. E a paz não haverá fim. Amados, em Jesus a paz não finda, porque Jesus não tem batalha, só paz. Sobre o trono de Davi e no seu reino, para quem que ia suceder o reino de Davi? Nunca sairá a coroa da casa de Davi. No reino, sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar o trono de Davi, o reinado, com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isto. Aqui está falando da Trindade de novo. Entendeu, amados? O menino Jesus nasceu em Belém, mas o Filho unigênito de Deus sempre existiu. Ele é Deus de Deus, luz de luz. Está entendendo? O menino Jesus nasceu lá em Belém, mas o Filho unigênito de Deus, ele está desde a fundação, sempre existiu, ele foi gerado em Deus, Deus de Deus. Ok? Ponto 2. Significado: eu e o Pai somos um. Isso aqui é Jesus está dizendo, não é eu. Viu, unicista? Eu e o Pai somos um, em duas pessoas. João 14,6, disse-lhe Jesus. Vamos ver o que Jesus quis dizer isso aqui? Eu e o Pai somos um. Vamos fundamentar isso aqui na Bíblia. João 14,6 diz assim,
Disse-lhe Jesus. Quem está dizendo? Jesus. Sou eu não. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Olha aqui que Jesus falou. Você entendeu? Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem. Jesus está falando que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai. Olha o que Ele está fazendo aqui, ó. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu, Jesus. Não eu, Maquilar, não. Vamos fazer de conta que eu sou Jesus aqui. Jesus falando. Eu, Jesus. Sou o caminho. Sou a verdade. E sou a vida. Ninguém vem. Não é vai. Ele não está falando vai ao Pai. Ele está falando vem ao Pai. Senão por mim mesmo. Está entendendo? Ele está dizendo que ele, Jesus, e o Pai é a mesma pessoa. Então ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ali ele estava representando as duas pessoas ao mesmo tempo. Ele estava dizendo que ele, quem vê ele, vê o Pai. Que ele é o mesmo Deus, mesmo poder, mesma glória, mesma substância, mesma capacidade, mesma característica, os mesmos tributos. Ok? Entendeu? Esse versículo aqui deixa bem claro que quando ele fala do Pai, ele fala dele também como Deus. Falando em caminho, eu quero falar para você que é o seguinte, que Deus, Ele dá o projeto, mas quem constrói o caminho é você, é nós, sou eu. Deus me dá os projetos, mas eu que construo o meu caminho, ok? Gênesis 37, 9, diz assim, e teve José outro sonho, e o contou a seus irmãos, e disse, eis que tive ainda outro sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinaram a mim. Amados, ele diz que ele teve um sonho, outro sonho, né? Porque antes ele tinha sonhado sobre os feixes de trigo lá que se dobrava, né? Agora ele teve outro sonho. Ele disse que ele viu o sol, a lua, as 11 estrelas se dobrando. Que significa as 11 estrelas, os irmãos, o sol, o pai, e a lua. Uma pessoa veio questionar ele uma vez dizendo que a Bíblia estava errada, porque quando José teve sonho, a mãe dele a Raquel já estava morta. Como é que Raquel morta ia se dobrar? Que a lua simbolizava a mãe dele, então a Bíblia estava errada. Eu falei, não, sei que não interpretou direito. Porque José tinha 11 irmãos e uma irmã, e o pai vivo. Ele não estava falando da mãe, estava falando de uma mulher. A lua simboliza uma mulher, mas não era a mãe, era a irmã. Então as estrelas eram 11 estrelas, os 11 irmãos, o sol, o pai, e a lua, a irmã. Então vai ler a Bíblia e interpretar direito. Não vem querer desclassificar a Bíblia não, seu incrédulo. Ele estava dizendo aqui que ele viu. Só que tem um negócio, Deus dá o projeto, o caminho quem constrói é nós. Certo? Ele viu a lua, o sol, as estrelas. Ele só esqueceu de ver no sonho dele a cisterna. Ele não viu a calúnia. Ele não viu a cadeia. Ele não viu os irmãos reunidos para matar ele. Isso ele não viu. Certo? Isso ele não viu. Ele só sonhou sobre sol, lua e estrela, só coisas boas. Mas no sonho dele ele não viu a cisterna, a cadeia, ele não viu a calúnia, ele não viu que ele teve que fugir da mulher de Potifar, ele não viu o chicote do carrasco, não viu que ele ia virar escravo, ele não viu. Sabe por que ele não viu? Porque a cisterna não é para Deus, a cadeia não é para Deus, é para ele. Era o caminho que ele tinha que construir. Você está entendendo?
Então, amado, a cisterna, a prova, não é para Deus. Deus não precisa ser provado. A cisterna, a cadeia, a prova, a calúnia é para nós. Quando Deus te dá um projeto e você começa a construir seu caminho, não vai ter só estrela, não vai ter só sol, não vai ter só lua. Vai ter cisterna, vai ter perseguição, vai ter cadeia, vai ter açoite, vai ter pessoas reunidas para te matar, para te jogar dentro da caverna, para acabar com você. Sim, certo? Está entendendo? Mas só, amados, que é isso que vai valorizar o seu ministério. Quando você chegar lá, se olhar para trás, você vai falar: olha, meu ministério só tem valor, eu só estou dando valor no meu ministério porque é o seguinte, porque no meu ministério teve cadeia, teve cisterna, teve mutim para acabar comigo, teve invejosos. No meu ministério teve perseguição, teve calúnia. Por isso que o meu ministério tem valor hoje, tem preço de ouro, certo? Os irmãos deles falaram: irmão, perdoa nós, o seu sucesso nos incomodava. E assim é conosco, amados. Quando você vencer tudo essas provas, lá na frente alguém vai olhar e pedir perdão para você. Olha, me perdoa, o seu sucesso me incomodava, eu nunca achei que você chegaria aqui, já que você não tinha capacidade, papai. E ele não sabe que quem não tinha capacidade era ele, porque ele é que tinha inveja. A inveja é falta de capacidade. E a Bíblia diz que a inveja apodrece os ossos. Por isso que tem quantos obreiros aí na frente de trabalho apodrecido, porque são invejosos, não aguenta ver a capacidade. É a história da cobra e do vagalume. A cobra perseguiu o vagalume a noite inteira para comer o vagalume fugindo dela. Chegou uma hora que o vagalume cansou e falou: não aguento mais de fugir dessa serpente. O vagalume parou e falou: ô serpente, pelo amor de Deus, me explica por que você quer me comer? Porque não vai dar nem para tampar o buraco do seu dente. Você tem que pegar uma presa maior aqui que eu não vou te sustentar você vai me comer, não vai adiantar nada, você vai continuar com fome. A serpente falou para ele: não, eu só quero te comer, não é para matar minha fome, para resolver meu problema, é porque esse brilho seu, essa luz sua me incomoda. Entendeu? Então, irmão, às vezes a sua luz, quando você está brilhando, o seu ministério incomoda as pessoas, mas você tem que ter hombridade para perdoá-las, fazer como José fez, certo? Aí José fala para os irmãos: calma, não precisa enjoelhar nos meus pés não precisa pedir perdão para mim não. Foi Deus que usou vocês para perseguir eu, me jogar no buraco, me vender para os ismaelitas, me levar para o Egito, e lá eu passei por tudo, por calúnia, por prisão, porém lá eu fui exaltado, foi lá que meu ministério foi alavancado, graças a vocês terem me vendido para os ismaelitas e me levar para o Egito, certo? Então, amados, até o mal foi Deus que criou. Então Jesus está no controle de tudo. Então não fique nervoso quando você sofrer perseguição, porque isso é o que você vai mais ter, principalmente se o seu ministério for um ministério ungido por Deus, abençoado por Deus, e um ministério que você vai brilhar muito. Porém, Deus dá o projeto, mas o caminho é você que faz. Talvez você vai ver luz, lua, sol, estrela no seu sonho. Talvez você não vai ver as cisternas e as cadeias e as calúnias, ok? Mas aqui eu já estou te dando uma dica para você, para quando você passar isso, você já lembrar. Fala: peraí, o irmão Maquilar falou que isso ia acontecer, então eu vou ficar firme. 3. Significado do unigênito. 3 do 1. O significado do unigênito: Deus de Deus, luz de luz, a mesma essência, mesma substância e poder e quantidade, irmão. Jesus, Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não é o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, não, porque daí eu estava falando que tem três deuses. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo, tá? Não vão falar mais assim, não, ó, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo. Aí tem 3 deuses. Não, vamos mudar. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, seja louvado o único Deus.
ok? Eles são mesma luz, a mesma essência, a mesma substância, o mesmo poder e quantidade, certo? Jesus é único, por quê? Que ele é único, porque ele é Deus, e Deus é único, ok? Nós somos filhos adotivos, Jesus é o Filho unigênito de Deus, e nós somos filhos de Deus adotivos, não fomos gerados em Deus, fomos criados por Deus, bem diferente de Jesus. Nós somos criatura e Jesus é criador, porque Jesus foi gerado em Deus, não por Deus. Jesus foi gerado no próprio Deus, em Deus, ele é Deus. Enquanto nós somos criados por Deus, redimido por Cristo e transformado pelo poder do Espírito Santo. A Trindade age em nós, certo? Fomos criados por Deus, redimidos por Cristo e transformados pelo poder do Espírito Santo. A Trindade trabalha em nós. E fomos pela imensa graça de Cristo, somos feitos filhos de Deus pela graça de Cristo, pelo preço que Ele pagou na cruz. Nos comprou com alto preço, preço de sangue, sangue carmesim, sangue puro. E nos deu o direito de ser chamado filho de Deus, nos deu o direito de ser chamado filho de Deus, criados por Deus, certo? Podemos dizer que Jesus é o óculos de Deus, usa para nos ver através de Jesus. Deus consegue nos ver, amado, através de Jesus, certo? Certo? Jesus é o óculos de Deus, que Deus usa para nos enxergar através da pessoa de Jesus, pelo sacrifício de Jesus, porque nós mesmos não podíamos ir direto ao Pai, nós não tínhamos condições de ser enxergado pelo Pai, de enxergar o Pai, de falar com o Pai, através de Jesus. 1 do ponto 2 da revista, a deidade do Filho de Deus, o Verbo de Deus. Acompanha aí, 1 do ponto 2 da lição. Estou pegando tópico por tópico, amados, ok? O Verbo de Deus. No princípio criou Deus os céus e a terra. Olha só, o versículo que vem depois. Aqui, ó, no princípio criou Deus os céus e a terra. Aqui diz que o Deus está criando. Façamos o homem nossa imagem e semelhança. Aqui é bem claro, aqui nós sabemos que nós temos um único Deus, porque daqui ele fala, ó, no princípio criou Deus os céus e a terra, um Deus único. E aqui nós vemos a Trindade. Façamos, aqui tem pluralidade de pessoas, tem pessoas aqui no único Deus. Façamos mais de uma, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, ok? Amados, Deus planeja, Deus faz o projeto, Deus planeja, e o Filho executa, e o Espírito Santo aplica a obra planejada e executada. Está entendendo? Deus faz o projeto, Deus planeja, o Filho executa, e o Espírito Santo aplica a obra planejada e executada pelo Filho. Um projetista, um executor e um aplicador. O Verbo se fez carne e habitou entre os homens. Veio executar a obra-prima de Deus. O Verbo se fez carne. Veio executar o projeto que Deus criou. A obra-prima de Deus, a cereja do bolo. Jesus nasce, amados, e no ano 0 do nosso calendário, nós estamos em 2017 do nosso calendário, mas no ano 0 do nosso calendário, Jesus ele já tinha 4 anos de idade, quando começou a contar o calendário nosso, ok? Jesus nasceu como um menino judeu normal, amados.
Ele nasceu em corpo, em carne, e sangue, e osso, certo? Foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria, nasceu de um ventre de uma judia, por isso que ele teve o direito de ser chamado judeu, da tribo de Judá, porque a lei de Israel diz que todo homem, toda pessoa considerado judeu é aquele que nasce do ventre de uma judia, não importa o seu pai. Seu pai pode ser um egípcio, pode ser um alemão, pode ser um grego, pode ser um brasileiro, mas se teve relação com uma judia, e esta judia ter essa criança tem o direito de ser chamada de judeu, ele tem a nacionalidade, a descendência judaica. E Jesus foi gerado pelo Espírito Santo e nasceu do ventre de uma judia, de Maria, que era da tribo de Judá, entendeu? Foi considerado judeu por isso, e ele nasce, e o menino judeu quando nasce, até os 3 anos, é chamado de aio, ou cuidado por aio, uma pessoa, uma babá, que cuidava, até os 3 anos de idade, dos 3 anos até os 15, quando chega aos 15 anos, se faz uma festa para ele, e ele recebe um anel, esse anel é a identidade dele, certo? É a identidade. Nós temos a nossa identidade. Nós temos uma identidade, nós temos um documento. Eu tenho aqui ó. Eu tenho aqui a minha carteira da ordem dos advogados, que aqui tem minha identidade, o meu número, filiação, certo? Mas o judeu, o que era a identidade de um menino judeu quando ele ficava com 15 anos, ele recebia um anel. E dentro deste anel aqui, tinha toda a sua identidade. Aqui estava a sua idade, a data de aniversário, aqui estava a filiação dele, nome do pai, nome da mãe, aqui estava toda a sua identidade registrada. O anel era um documento, tanto é que quando a pessoa ia assinar um documento, assinava com o anel, você sabe disso. Então dentro desse anel estava toda a filiação, a tribo que ele veio, a genealogia, a tribo, o pai, mãe, idade, o dia que nasceu, mês, ano, tudo certinho. Era a identidade. Quando ele ia provar alguma coisa, ele pegava o anel e mostrava, e tinha ali todas as características. Então aos 15 anos o menino judeu recebia um anel, e com Jesus não foi diferente, certo? Dos 15 aos 30 anos, o menino dos 15 anos aos 30 anos de idade, ele tem que trabalhar, certo? Eu estou falando para você o verbo de Deus que reencarnou, se fez carne e veio habitar entre os homens, a deidade do Filho de Deus, o verbo de Deus, ponto 1 do 2 da lição. Eu não estou saindo da lição, estou falando sobre o verbo encarnado, o menino que encarnou, nasceu da Virgem Maria, foi bebê, foi criança, até os 3 anos ele teve uma babá, porque até os 3 anos é o aio, né? Está lá em Gálatas, Paulo falando sobre aio, tal, quando eu era pequeno, tal. Dos 15 anos ganhou o anel, presta atenção, não estou fugindo do tema. Dos 15 aos 30 anos ele tinha que trabalhar para o pai. Geralmente o pai tinha algum ofício, ou era pastor de ovelha, ou tinha marcenaria, ou tinha um poço que vendia água, ou fazia feno, ou era ferreiro, ou era, entendeu? Ou era pedreiro, construtor. Então o filho dos 15 aos 30 anos trabalhava para o pai, trabalhava na família, e tudo que ele fazia, o pai administrava, ele não pegava nada. Enquanto aquele menino dos 15 anos aos 30 anos, ele trabalhava, quando ele estava trabalhando para adquirir bens para a família, no negócio da família, seja lá no mercado, na mercearia, vendendo azeite, fazendo azeite, na marcenaria, no caso de Jesus, ele trabalhava na marcenaria de José, da família, na marcenaria. Enquanto ele trabalhava, o pai
fazia a casa dele, construiu uma casa para aquele rapaz, certo? Conforme o filho ia trabalhando, o pai ia acabando a casa. Depois que a casa estava pronta, e o filho trabalhando ali, dos 15 aos 30 anos, 15 anos ferrado, o pai ia mobiliando aquela casa. Só que o pai ia fazendo aquela casa e mobiliando conforme o filho trabalhava. Quanto mais o filho rendia, mais trabalhador ele era a forma que a casa dele ia saindo. Era a forma que o pai poderia fazer na casa dele. O tamanho da casa, o acabamento da casa, os utensílios da casa, certo? Será que com Jesus foi assim? Jesus tinha casa? Marcos 2 e 1 vai falar que ele estava na casa dele. Quando ele estava na casa dele, pode ler Marcos capítulo 2 e verso 1, vai falar que ele tinha casa, que Jesus tinha casa. Quantos anos que Jesus começou o ministério dele? 30 anos, certo? Quer dizer, dos 15 até os 30 ele ficou trabalhando para a família. E o pai foi construindo uma casa para ele, imobiliando, porque ele era um moleque, um rapaz judeu, era tradição. Então, por que ele começa a trabalhar na obra de Deus só a partir dos 30 anos? Porque ele cumpriu o compromisso dele com o pai dele. Até os 30 anos o compromisso dele era com o pai dele. Em Marcos 2 e 1 diz que ele tinha casa. Quer dizer que José fez uma casa para Jesus. Em Mateus 9 e 10 vai falar que na casa de Jesus tinha móveis. Você nunca leu isso na Bíblia? Que a Bíblia fala que na casa de Jesus tinha móveis? Uai, lá diz que ele estando em sua casa, sentado na mesa. A mesa é o móveis, sentado à mesa. A mesa é o móveis. Se ele estava sentado à mesa, no mínimo tinha um banco ou uma cadeira para ele sentar à mesa, ok? Porque ele não sentou na mesa, ele sentou à mesa. Então Jesus tinha casa e tinha mobília nesta casa, certo? Vocês lembram do filho pródigo? Quando ele tinha 15 anos, ele ainda era novo, ele recebeu um anel do pai dele, o filho pródigo. Só que quando ele resolveu ir embora de casa, sair, o pai dele falou: olha, o anel fica. Não, meu pai, não, a identidade da família fica, o anel fica, porque o seu compromisso comigo é até 30 anos de idade. Agora você está saindo antes, então você deixou o anel, você não tem mais identidade, certo? Você não tem mais identidade. O seu compromisso comigo é até os 30 anos. Agora você quer sair antes dos 30 anos, você não quer mais trabalhar na fazenda aqui, então você deixou o anel. Amados, assim somos nós. Nosso compromisso com Deus é até a vinda do noivo, até a vinda de Cristo. A nossa aliança que nós temos com Deus é até a vinda de Cristo. Se nós sair antes da casa de Deus, se nós tirar a aliança da mão antes, o anel que nós temos, o pacto que nós temos antes, nós perdemos a nossa identidade de cristão, porque nós deixamos de seguir a Cristo, de ter uma aliança com Cristo. Nós perdemos o pacto com Cristo, certo? Aí depois que o menino completava os 30 anos, que ele ficou ali pagando para o pai aquilo que ele tinha que trabalhar para o pai, aí o anel era definitivo para ele, ele ganhava o anel definitivo, a sua liberdade para ele fazer família, entendeu? Por isso que a mulher judia casava mais cedo, por isso que Maria tinha 16, 17 anos quando ela casou com José, e José já tinha mais de 30 anos, porque José era bem mais velho que ela, porque José até os 30 teve que ficar trabalhando para a família, ok? Para o pai lhe dar a sua casa mobiliada, por isso que José era mais velho que Maria, certo? Após os 30 anos, o anel é definitivo. Após Jesus ir buscar a igreja, que nós subir com ele para os ares, amados, que nós for transformado, aí o nosso anel é definitivo, nós não perdemos mais nossa identidade, certo? O filho pródigo, vocês têm uma ideia, sem a identidade dele, sem ele provar a linhagem dele, a parentela, a paternidade dele, ele foi parar aonde? Ele virou indigente, irmãos. Ele foi parar no chiqueirão de porco, no mangueirão de porco, certo? Um homem rico, filho de fazendeiro, judeu,
foi parar no mangueirão de porco, ser ajudante do tratador de porco. Ele não era nem o cuidador do porco, ele era o ajudante, pode ler aí na Bíblia. Perdeu, virou indigente, porque ele não tinha documento, ele não tinha. E eu e você também aí no mundo, nós somos indigentes, não tem valor nenhum, porque nós não temos aliança com Deus, nós perdemos a nossa identidade. Então ele sem identidade, ele vai parar no mangueirão de porco. Mas quando ele volta para a fazenda do pai, para a casa do pai, ele restaura a sua identidade. A Bíblia diz que o pai coloca um anel no dedo dele. Um anel no dedo dele, certo? E mata o boi, faz uma festa especial para ele. A Bíblia diz que quando uma alma se converte, ou quando um desviado volta para Deus, Deus faz uma festa no céu. Tem significado as parábolas de Jesus ou não? O mais velho não gostou dessa ideia. Sempre é assim, amados. Às vezes tem aqueles crentes carrancudos lá dentro da igreja, tá lá enrustido, chega uma pessoa nova, volta um desviado. Mas o cara já chegou aí, já está pregando, já está trabalhando, já está falando, em vez dele para se alegrar, ele fica triste. E o pai fala: olha rapaz, esses aí estavam morto, e agora que está vivo de novo, você está achando ruim? Deixa o menino viver, deixa o menino se alegrar, fazer festa. Eu tenho boi para dar para todos os meus filhos, e eu tenho anel, identidade para todos aqueles que querem ser meus filhos. Certo? Quando o filho inteira 30 anos, o pai faz um discurso na frente da casa que ele construiu, da casa nova para o filho. O filho não sabe como é que está lá dentro da casa, porque é segredo, ele só vê a casa por fora. Ele não sabe como é que está lá dentro, que móveis que tem, as coisas que tem. Certo? O filho nunca entrou dentro da casa. Aí o pai fala um discurso na frente da casa: olha meu filho, essa casa é sua. Você ficou 30 anos aqui, você ficou dos 15 aos 30 anos trabalhando, teve o seu pacto, ganhou o seu anel, certo? Agora você vai ter sua liberdade, você vai poder casar, construir família. Agora é o seguinte, meu filho, o que tem aí dentro da casa foi construído com o seu trabalho. Então, se você foi um filho que você trabalhou bastante, certo? Se você trabalhou bastante e você entrar aí dentro, porque você não precisa você entrar aí dentro e você gostar, porque você trabalhou bastante. Se você entrar aí dentro e não gostar dos seus móveis, achar que são ruins, fracos, móveis fracos, está faltando coisa, isso aí foi o trabalho dos 15 anos que você trabalhou pro pai. Certo? Foi com o seu trabalho que eu comprei as coisas que eu mobiliei sua casa. Se você achar que está faltando coisa, foi porque você trabalhou pouco. Se você não gostar, a culpa foi sua. Certo? Isso aí é o exemplo, o modelo como que você foi como filho. Você foi um filho trabalhador, você vai ficar contente quando você entrar lá dentro. Você foi um filho disperso, você vai ficar, certo? Isso aí é o lucro do teu trabalho. E Jesus fala o que para nós? Jesus, na casa do meu pai há muitas moradas. O que Jesus está falando? Vou preparar lugar, pois na casa do meu pai há muitas moradas. Então, olha, vocês têm um compromisso comigo. Eu estou indo para a casa do pai, prepara lá. Não se preocupa não que você vai precisar de comprar nenhuma colher. Não vai precisar comprar nada, vai pegar tudo prontinho lá. Porque eu vou preparar lugar. Agora aí no reino de Deus onde você está, você tem que trabalhar. Se você chegar lá e seu galardão for um pouquinho, vai achar ruim. Vai ser aquilo que você conquistou. Então, amados, vamos trabalhar no reino de Deus, para quando nós chegar lá, nós não ficar decepcionados. Porque Jesus foi preparar a morada. Agora, cada um vai receber galardão conforme as suas obras. Certo? A gente não precisa comprar nada, mas nós precisamos trabalhar no reino de Deus. Aí quando nós chegar lá nas moradas que Jesus foi preparar, nosso Pai está preparando a nossa casa, que nós chega lá, que Ele fizer o discurso: vinde benditos do meu Pai. Aí Ele vai te dar seu galardão. Aí é que você vai saber que filho que nós fomos. Se nós fomos um filho bom, trabalhador, ou se nós fomos um filho preguiçoso. Lá naquele momento é que nós vamos saber que tipo de filho que nós fomos. Amém? Amém?
Ponto 2, do 2, reações à divindade de Jesus. Primeiro, os apóstolos João e Paulo e os outros eram conhecedores do Deus monoteísta de Abraão. Eles tinham conhecimento, João e Paulo, amados, e todos os discípulos. Estevão, na hora de morrer, você vê que ele cita todo, de Abraão até Cristo. Todos esses apóstolos, eles eram crentes, eles conheciam o Deus de Abraão, o Deus de Jacó, de Isaac, de Abraão, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Eles sabiam que era um Deus monoteísta, um único Deus. Abraão servia o único Deus, e eles também. Principalmente Paulo, que era doutor da lei, zeloso pela lei, certo? Judeu praticante da lei e da fé do Deus uno de Abraão, o único Deus. E mesmo assim eles entenderam e aceitaram a Trindade. Sabia que Jesus é o Pai. Era o mesmo ser em duas pessoas distintas. Se não fosse, amado, Paulo principalmente jamais ia aceitar. Entendeu? Agora, se Paulo aceitou, por que nós não aceitamos? Agora pensa bem, eu vou dar um exemplo aqui. Como é que as pessoas, amados, acreditam que o gadareno, lá em Gadápolis, Jesus foi lá, saiu das fronteiras de Israel para ir lá libertar aquele homem? Como é que o povo acredita que aquele homem tinha uma legião de demônios? Uma legião é 6.000 demônios. Uma legião é 6.000 ser, e demônio é um ser. Como é que eles acreditam que naquela pessoa, naquele homem, certo? Tinha 6.000 demônios. E nenhum Deus verdadeiro não pode ter 3 pessoas, porque são 3 pessoas espiritual também. Como é que eles acreditam que nenhum homem pode ter uma legião de demônios, 6.000 ser, e no Deus verdadeiro não pode ter 3 pessoas? Não pode ter 3 pessoas no Deus, não, isso é errado, isso não existe. E pode ter 6.000 pessoas, nenhum homem lá, 6.000 demônios. Aquela mulher que adivinhava lá, que Paulo e Silas foram passando, ela falou, aí é o verdadeiro homem de Deus. Aquela mulher tinha 13 demônios nela. Eles acreditam, mas um Deus verdadeiro não pode ter 3 pessoas dentro dele. Tá bom. Tá jóia. Nós vemos, amado, que após Jesus ressuscitar, ele falou com Paulo no caminho de Damasco, certo? Ele falou como Deus, na pessoa de Jesus, porque ali ele estava fazendo as obras de Deus já, certo? Mas na pessoa de Jesus. E Paulo pergunta, quem é, Senhor? Paulo faz uma pergunta, quem é, Senhor? Senhor aqui você vai ver na Bíblia, está com letra maiúscula. E disse o Senhor, com letra maiúscula também, não disse Jesus, disse o Senhor, quer dizer que ele era o mesmo Deus. Era Jesus que estava falando, mas ele era o mesmo Deus. Quem é, Senhor? Ele disse o Senhor, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Olha, ele falou que ele era Jesus e ao mesmo tempo ele era Deus. 3 do 2. O relacionamento entre o pai e o filho. O relacionamento entre o pai e o filho. As mesma deidade no pai e no filho. A mesma deidade no pai e no filho. Não semelhança. Semelhança sou eu e você. Eu e você somos semelhança de Deus. Nós nunca fomos como Deus. Nós somos parecidos a Deus. Nós somos parecidos à pessoa de Jesus. Nós somos semelhantes a Deus. Ah, mas não era semelhante quando era Adão, que Adão não era pecador, Adão era semelhante a Deus, porque ele não tinha. Só que eu aceitei Jesus, eu sou nova criatura, você também. Então nós somos semelhantes a Deus, que nós somos feitos filhos de Deus através de Jesus. A criatura lá fora que não aceitou Jesus ainda não é semelhante a Deus. Mas eu e você somos semelhantes a Deus, porque nós aceitamos Jesus, somos nova criatura, ganhamos o direito de ser chamado filhos de Deus. Mas Jesus não era semelhante, mas a mesma, igual, mesmo nível
Romanos 1,7. Graça e paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Olha aí. Igual. Jesus era igual. Mesma substância, mas por um período diferente, na forma e na função. Certo? A mesma substância, o mesmo poder, a mesma quantidade de poder, o mesmo Deus, porém na forma e na função diferente. Amados, como é que Deus ia morrer? Fala para mim. Quem que mata Deus? Como que Deus ia morrer? Hã? Explica para mim, como é que Deus ia morrer? Sabe como que Deus ia morrer? E Deus morreu? Entregou a morte? Na pessoa de Jesus Cristo. Na pessoa de Jesus Cristo. Porque é o mesmo Deus, é o único Deus. Na pessoa de Jesus Cristo ele se entregou à morte. Certo? Ficou por 12 horas preso na Fortaleza Antonina, ou Fortaleza Antônia, como você queira. Depois ficou 12 horas preso nas masmorras, foi interrogado. Ele ficou 10 metros, a cela dele era 10 metros da cela de Barrabás. Certo? Se for lá em Israel, você vai ver. Você vai lá, ainda está lá o banco de pedra onde ele ficou deitado, as argolas de pedra onde ele ficou amarrado. Está lá até hoje, na Fortaleza Antônia ou Antonina, certo? Depois ele sai para as 14 quedas, na Via Cruz, na Via Dolorosa, certo? Ele caiu 14 vezes. Por isso que você vai na igreja católica, tem aqueles 14 quadrinhos de Jesus com a cruz caindo lá, que é a Via Cruz, certo? Dolorosa. Depois ele é colocado no meio de 2 malfeitores, Dimas e Gestas. Dimas e Gestas, certo? Você não vai encontrar esses 2 nomes no Evangelho, na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Você não vai encontrar o nome dos malfeitores, Dimas e Gestas, nos Evangelhos, porque não tem. Eles são citados e nós encontramos no Evangelho de Nicodemos, um livro apócrifo, ou apócrifo, certo? Não oficializado e não canonizado. Surgiu no terceiro século. Está lá no capítulo 9, versículo 5 deste Evangelho, Evangelho de Nicodemos. Você vai encontrar o nome Dimas e Gestas, dos 2 malfeitores. Lá tem a identificação dos 2, certo? Jesus foi colocado no meio dos 2, mas não morreu como eles. Vocês lembram da profecia que o salmista Davi fez? Salmo 69, 21. Deram-me fel por mantimento, e na minha sede me deram a beber vinagre. João 19, 28. Jesus, sabendo que tudo estava terminado, para cumprir as Escrituras, disse. Jesus, sabendo que tudo estava terminado, para cumprir a Escritura, porque Jesus veio e cumpriu toda a Escritura, toda a Bíblia. Essa foi uma das missões dele aqui na terra. 3 missões Jesus teve aqui na terra, principais: cumprir toda a Escritura, e aqui ele está cumprindo aqui no finalzinho da vida dele, cumprir toda a Escritura, fazer discípulo e morrer na cruz. As 3 missões de Jesus. Por isso que o ministério dele foi só 3 anos e meio, certo? Ele teve essas 3 missões. Então, por isso que ele recebe o anel com 15 anos e fica trabalhando para o pai até os 30. Depois ele começa o ministério dele, porque ele não abandona, ele não perde o anel, ele não perde a sua identidade de filho de José, de Jesus Nazareno,
que nasceu como homem, passou por tudo que os homens passaram, ele recebeu o anel dele, por isso que ele ficou até os 30 anos. Com os 30 anos ele foi batizado por João Batista, foi para o deserto ser provado, e depois teve o ministério dele, ficou livre. Ele não casou, porque depois dos 30 anos era hábito dos judeus casar. Ele não casou porque ele tinha o ministério dele, ele não ia casar, não era a missão dele, ok? Mas ele cumpriu a missão de filho de homem, certo? E eu estou falando aqui do tópico 3 do 2, o relacionamento entre o pai e o filho, certo? A mesma deidade do pai e do filho, certo? Então, João 19, 28, Jesus, sabendo que tudo estava terminado, para cumprir a escritura, ele disse: tenho sede. Certo? Você vê que Davi já está profetizando no Salmo 69, 21. Está falando de Cristo, certo? Aí, no capítulo 27 de Mateus, no versículo 34, quando ele diz que ele tinha sede, aí deram para ele vinagre misturado com fel. Ele provou, pegaram no sopro, levaram na boca dele, era tipo uma esponja, uma espuma, amarrado na ponta de uma vara. Eles enfiou lá na lata de vinagre e fel, certo? Que os dois misturados se chama mirra, os dois misturados se chama mirra, fel com vinagre, que essa mistura, quando os dois estavam misturados, se tornava uma anestesia, uma meia anestesia para a pessoa morrer sem sentir tanta dor, certo? Por isso que ele não morreu como os dois malfeitores, porque quando os dois malfeitores estavam muito ruim, foi colocado fel e vinagre ali naquela esponja, que virou a mirra, anestesia, foi colocado na boca deles e eles adormeceu, entrou em anestesia e não sentiu, morreu anestesiado. E quando Jesus disse: tenho sede para cumprir a escritura, fizeram a mesma coisa. Quando levou na boca dele, que ele provou, ele não quis chupar para matar a sede, porque ele falou: não, eu não vou ficar anestesiado não, porque daí o diabo ganha. Eu tenho que passar por toda a dor, por toda a angústia. Eu não posso morrer desmaiado sem sentir nada, porque daí o Satanás vai vencer. Quase no finalzinho que o diabo ainda tentou, mas Jesus falou: não, recusou, não quero. Aí na segunda vez, no capítulo 27 mesmo, e no capítulo 48, é que aí deram só vinagre para ele beber, porque daí não era mirra, daí não era anestesia, aí deram só vinagre. Ele falou que estava com sede, aí deram só o vinagre para ele beber, para acabar de ferrar com o coitado. Aí ele tomou, mas daí não era, ele viu que não era mirra, ele tomou o vinagre, mas o vinagre sozinho não era anestésico. E daí quando ele toma, ele fala: está consumado, certo? Está consumado. Aí cumpre a palavra de Deus. Aí ele diz: está consumado. Nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ele entregou o espírito. A morte não tinha poder sobre ele, porque ele não tinha pecado. A morte só mata o homem porque o homem tem pecado, certo? E a morte não tinha poder sobre ele porque ele não tinha pecado. Então ele teve que entregar-se à morte. Entregou o espírito a Deus e se entregou o corpo à morte. E aí estava tetelestar, tudo consumado. Tudo consumado. Que lindo que é, né? Que lindo que é. 3. A humanidade do Filho de Deus. 1. E o verbo se fez carne. 1 do 3. E o verbo se fez carne no princípio. No princípio, olha só, João, ele começa o evangelho falando que Jesus era no princípio e das obras de Jesus como homem. Ó, e no princípio era o verbo era Deus, e o verbo está aí em João, capítulo 1. E lá no João 21, capítulo 21 e verso 25, que é o último verso do evangelho de João, está lá: há porém ainda muitas outras coisas que Jesus fez,
E se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevesse. Amém. Olha, se ele fosse contar tudo que Jesus fez, nem um livro do mundo inteiro caberia. Por que João falou isso? No começo do livro ele fala que ele era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, e agora ele diz que se ele fosse contar tudo que Jesus fez, não caberia em todos os livros do mundo. Como colocar as obras de Deus no papel, irmão? Porque Jesus era Deus, por isso que João falou que não cabia. É a mesma coisa de eu querer esvaziar o oceano com esse copo. Pegar esse copo e querer esvaziar o oceano. É infinito, eu não vou conseguir. Assim mesmo vai colocar toda a obra de Cristo num papel, não ia caber. Por quê? Porque a obra dele passada aqui na terra como homem coube. Mas a obra dele como Deus, no princípio ele era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, ele era Deus, ele é Deus. Como é que você vai pôr tudo as coisas que Deus fez no papel? Não dá. Aqui ó, tem uma partícula do pensamento de Jesus, uma partícula do pensamento de Deus, uma vírgula, está aqui ó. Está entendendo? E hoje, o que Jesus faz no céu? Controla todas as coisas. Ele diz, meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. E João 5,17. Se o pneu do carro furar, irmão, não é Satanás não. É ele trabalhando. Jesus, ele manda um anjo, vai lá, dá um jeitinho lá. Quando você para, irmão, para trocar o pneu do carro, é um livramento que você tem ali na frente. Os 5 minutos que você perde trocando o pneu do carro, enchendo o pneu do carro, é um livramento que você tem ali na BR ali, ó. A carreta passa, você não está lá para ela passar em cima de você. Isso é um livramento. Então você nunca critica, certo? Quando um pneu, quando uma coisa se atrasa. Nem tudo é Satanás não. Jesus está lá no céu. Jesus, ele está no controle de todas as coisas. Irmãos, tem crente intercedendo pela igreja em todo o mundo, nos 4 cantos da terra, certo? Mais de 6.000 idiomas orando ao mesmo tempo. Tem mais de 6.000 idiomas no mundo, crente orando nesses idiomas. E ele está lá no controle de tudo. Ele está ouvindo tudo ao mesmo tempo, está entendendo todas as línguas, mais de 6.000 idiomas, porque foi ele que criou as línguas. Ele está entendendo, está intercedendo e respondendo todos e todas. Por quê? Porque ele controla tudo. Enquanto eu estou aqui gravando esse vídeo, tem milhares e milhares de irmãos orando, intercedendo pela igreja, e eu sou igreja. Então eles estão intercedendo pela minha vida. Então Jesus está no controle de tudo. Ele ainda está trabalhando. Ele trabalhou aqui e continua trabalhando lá por nós. Ele é o nosso advogado. Ele é justo. Está intercedendo perante o Pai por nós. Está entendendo? Jesus, irmão, ele foi constituído por Deus. No verdadeiro tabernáculo. No tabernáculo fundado por Deus. Foi lá que Jesus foi constituído por Deus. Lembra que ele mandou Moisés chamar Bezalel, que significava sombra de Deus, filho de Uri, farol, que significa farol, luz, da tribo de Judá, que significa louvor. O que foi gerado dentro do tabernáculo de Deus, Jesus, significa minha sombra, minha luz, meu louvor. É isso que Jesus é de Deus. Ponto 2 do 3. Características humanas. Bíblia diz, Jesus é 100% homem e Jesus é 100% Deus. Ele sentiu fome, sentiu sede, sentiu cansaço. Mas diz que o menino crescia, o menino em
Em que? Sabedoria. O que Salomão pediu para Deus? Sabedoria. E Deus deu para ele o que? Crescimento estrutural, de graça, de riqueza. Certo? E a Bíblia diz que Jesus crescia em sabedoria em primeiro lugar. Estatura física humana, altura, corpo físico, em graça. Jesus desenvolvia o corpo, a alma e o espírito, irmãos. Nós temos que crescer em sabedoria, em estatura, deixamos de ser criança e viramos agora adulto, não somos mais aio, não precisamos mais de babá, agora somos adulto, certo? Estatura e graça. Ah, fulano tem muito conhecimento, mas não tem graça. Irmãos, não existe conhecimento sem graça. A graça traz o conhecimento, e a graça e o conhecimento junto traz a sabedoria, certo? Então Jesus crescia em corpo, alma e espírito como homem, porque como Deus ele já era completo. Observação, ele foi rabino, chamava rabino. Jesus foi rabino porque ele estudou. Para ser um rabino em Israel, amados, ou um rabino de Israel, ou em Israel, ele tinha que fazer todo o colegiado, ele tinha que chegar ao curso superior, fazer uma faculdade, ele tinha que estudar mais 12 anos, certo? Se ele quisesse ser rabino, e estudar o Torá mais 4 anos. Aí ele se tornava um rabino, e Jesus era um rabino. Ele estudou tudo isso. Como que vemos ignorante falando por aí que não, esse negócio de teologia é coisa de Deus, não, que esse negócio fica estudando teologia, o homem fica frio, que não sei o que, conversa fiada, é preguiçoso, que não quer estudar. A própria Bíblia diz, o meu povo peca por falta de conhecimento. Jesus falou, vocês erram por não examinar a Escritura, certo? Examinar não é ler não, é examinar, é estudar, é pesquisar, é batalhar, é fazer o que nós estamos fazendo aqui, ó, certo? É estudar, colocar vídeo, ensinar as pessoas, aprender com as pessoas, certo? Porque aquele também que não senta para aprender também não presta para ensinar. Eu estou aprendendo, aperfeiçoando aí, certo? Direto eu estou vendo meus amigos, aí, os vídeos dos meus amigos aí, ó, tá entendendo? Que negócio que é esse? Que teologia é coisa do diabo, que depois que entra na teologia a igreja esfriou, não sei o que. É que tem gente que só gosta do repepé, certo? Só vai em culto de vitória, que cuida da família, é pular para lá e pular para cá, mas culto de terça-feira não aparece o nariz na igreja, escola dominical então nem se fala, não sabe nem o que é uma revista. Aí o testemunho de Jeová pega ele aí e arrebenta com ele, o unicista pega ele e arrebenta com ele. 60% dos testemunhos de Jeová é ex-evangélico, é ex-pentecostais, certo? Que só se quer pular igual pipoca na gordura quente, mas na hora de executar, de ter um alicerce da palavra, não sabe nem achar o livro de Abacuque na Bíblia, só sabe achar o Salmo lá no Velho Testamento, Gênesis que é o primeiro livro, Salmos que está no meio da Bíblia, e sabe usar só os evangelhos. Se mandar ele usar Tessalonicenses, eles não sabem montar, entendeu? Se você falar para ele, procura para mim o capítulo 2 de Judas, ele vai procurar. Porque ele não sabe que Judas nem capítulo não tem, porque só é um. Entendeu? Aí vem falar que teologia. Jesus crescia aqui, ó, tá na Bíblia, não é eu que estou inventando não. Na sabedoria, na estatura e na graça, no conhecimento. Certo? Ele estava se preparando o corpo, a alma e o espírito. Então, ignorante, não fala nada de besteira não, vai estudar, Então Jesus, ele virou um rabino, mas ele estudou todo o colegial, fez o curso superior, estudou mais 12 anos para ser rabino, e depois estudou o Torá mais 4 anos, certo? Jesus era sábio. O que é sabedoria, amados? É aplicar o conhecimento em coisas boas, certo? Aquele mesmo produto que faz a máquina de rádio,
rádio, alguma coisa que usa no Hospital do Câncer, que ele mesmo produz para fazer a bomba atômica. Tem um homem que é sábio, fez aquela máquina para cuidar de pessoas com doença do câncer. Esse homem é sábio, aplicou o conhecimento dele numa máquina para aliviar a dor das pessoas. É um homem sábio. O outro já fez uma bomba atômica. O outro aplicou o conhecimento dele em uma coisa ruim. Isso não é sabedoria. Então, o que é sabedoria? Aplicar o seu conhecimento em coisas boas, coisas úteis. Jesus era sábio, ele aplicava a sabedoria dele em prol de ganhar almas para o reino de Deus e fazer discípulos. Então, ele era um homem sábio, certo? Ele era tão sábio, amados, que ele falava com a prostituta na linguagem da prostituta, e ele falou com Nicodemos, o príncipe Nicodemos, certo? O chefe do sinédrio, príncipe dos judeus, Nicodemos. Ele falou conforme Nicodemos ia entender. Então Jesus, ele falava com os doutos e com os sábios. Tinha o palavreado apurado. Com 12 anos ele deu aula para os doutores. Ele foi lá para passar pelo crivo, os doutores que passou pelo crivo dele. Está entendendo? Muito bem, vamos para o último tópico aqui. 3:3. Necessidade da encarnação do Verbo. Jesus tinha que tirar o pecado da forma que entrou. Jesus tinha que tirar o pecado do mundo da forma que entrou, certo? Estou no tópico 3:3, já terminando. A necessidade da encarnação do Verbo. Jesus tinha que tirar o pecado do jeito da forma que ele entrou no mundo. Como é que o pecado entrou no mundo? O pecado entrou no mundo através do homem, através de Adão. Através de Adão o pecado entrou no mundo. E dali para cá, todos os homens se tornaram pecadores. E através do pecado entrou a morte atrás, certo? Então tinha que tirar o pecado do mundo da mesma forma que ele entrou, porque tirando o pecado do mundo, tirava a morte do homem, a morte espiritual agora, certo? Então Satanás derrotou o homem, e Jesus venceu Satanás no corpo de homem, no corpo de Jesus, certo? Já que Satanás venceu o homem, já que Satanás derrotou o homem, Jesus venceu Satanás no corpo de homem. Não venceu Satanás como Deus, mas como homem, certo? Homem santo que era. Jesus venceu ele no corpo de homem. Aí você fala assim: nossa, mas eu não preciso estudar isso aí não, eu já estou maduro, eu já estou maduro, eu já tenho experiência. Talvez você tenha experiência, amado, para aquela missão, para aquilo que você já fez, mas para uma missão nova talvez você não tenha experiência. Talvez para uma missão nova você não tenha experiência, amado. Você entendeu? Talvez você só tenha experiência para aquilo que você já fez, aquilo que você tem experiência. Mas talvez para uma missão nova você não tenha experiência. Vamos ver um exemplo aqui. Talvez para a próxima missão você não tenha experiência. E Deus está te falando: olha, estou te ensinando agora aí com essas lições da escola bíblica, com esses vídeos. Estou ensinando você a adquirir mais experiência. O profeta Samuel, o grande Samuel, juiz, sacerdote, profeta, ele só não foi rei, porque ele não podia ser as 4 coisas. O único que fez as 4 coisas foi Jesus. Jesus não foi, ele é juiz, sacerdote, o que mais? Juiz, sacerdote, profeta e rei. Só Jesus que ocupou as 4 posições, que ocupa, porque ele é, ele não foi, ele é e sempre será. Samuel foi sacerdote, profeta e juiz, certo? Mas Jesus é sacerdote,
juiz, profeta e rei. Mas Samuel, sendo juiz, sendo sacerdote, sendo profeta, de Dan até Berseba, tudo o que digo não cairá por terra. Está escrito na Bíblia, que de Dan até Berseba, do outro ponto da terra, tudo que ele dizia não caía por terra. Tinha experiência, né? Tinha experiência, não tinha? Um homem amplo de experiência. A palavra dele não caía por terra, de Dan a Berseba. Porém, Deus fala para ele assim: Samuel, enche o chifre de azeite. Enche, não é pelo meio não, viu? Enche. E vai a Dan, a Berseba. Vai ajudar. Ele tinha experiência de Dan a Berseba, de Dan a Berseba, de Dan a Berseba. Ele tinha uma ampla experiência. Samuel vai ajudar além do seu território. Putz, coisa nova para mim, hein? Porque a minha palavra não cai por terra, de Dan a Berseba. Agora eu tenho que ir lá em Judá. É, missão nova. O que eu vou fazer lá? Vai lá ungir um rei. Ungir um rei? Qual que rei? Eu? Não, já escolhi. Ah, mas você não falou nada para mim? Não, não preciso. Eu sou Deus. Preciso falar para você. O que eu vou fazer? Ai, para que? É, eu já escolhi. Vai lá em Judá. E o que eu vou fazer lá? Você só vai oficializar o que eu já fiz. Que eu já escolhi. Você só vai oficializar. Eu vou te mostrar quem é o rei. Não é você, que eu não vou te falar o nome dele. Não é você que vai escolher. É eu que vou te mostrar o rei. Aí passa todos os filhos de olho e fala: ixi, agora, hein? Será que eu pergunto? Tô feia. Chega eu te espelho, minha palavra não caiu por terra. Mas de Dan a Berseba, agora aqui em Judá, tô lascado, rapaz. Nova experiência, irmão. Deus tem experiência nova cada dia para nós. Que negócio que é esse aí? Eu já sou bom, já sei tudo, não preciso de mais nada, eu mando em tudo aqui, tem o que, parará. E ele, quando acabou todos os filhos, ele foi: agora, nenhum desses Deus falou que era. E Deus não me deu o nome dele, e agora não tem mais fim. Nossa, acho que eu não sou bom mesmo não, acho que não foi Deus que falou comigo não, e agora? Aí ele perguntou com medo: acabou os filhos? Não, tem um menor. Ufa, chega a passar vergonha. Irmão, o profeta só passa vergonha quando ele faz por conta dele. Quando ele obedece Deus, ele pode ir, que ele não vai passar vergonha. Aí chamou e Deus fala: é esse, pode ungir, Samuel. Então, experiência nova, amados, certo? Experiência nova. O diabo caiu do cavalo, porque o diabo não tinha experiência. Derrotou, Satanás derrotou Adão. Jamais ele ia esperar que Deus ia encarnar, o verbo encarnar, ia vir na pessoa de um homem. Porque se ele viesse como Deus, Satanás falou assim: o senhor não está sendo justo, o senhor não está sendo justo, o senhor diz que é justiça, o senhor diz que é justo, é justíssimo. Agora o senhor vem na pessoa de Deus, aí o senhor vai levar mesmo. Deus falou: não, você derrotou o homem, é um homem que vai derrotar você. É um homem, a minha profecia vai se cumprir. Que da semente da mulher vai nascer um varão que vai ser ferido pelo calcanhar, mas vai rachar a cabeça da serpente. E eu vou cumprir. Satanás não tinha experiência, meu amado. Aí Jesus vem, certo? Jesus vem. Então, você vai ver que lá no tópico anterior, Jesus sentiu tudo. Nós falou que Jesus nasceu como homem, sentiu necessidade, sentiu fome, né? Jesus sentiu tudo. A única coisa, amados, que ele não sentiu foi vontade de pecar. Ele sentiu tudo, menos vontade de pecar.
Todos nós, amados, eram devedores. Por isso que o diabo não tinha experiência. Ele falou, todos esses homens são devedores, todos são pecadores. Eles nunca vão pagar. O sacerdote fazia sacrifício, irmãos, desde quando Adão pecou. Começou lá por Abel, o sacrifício lá por Abel, derramando sangue. Foi litros, milhares de litros de sangue, de bode, de cavalo, de touro, de vaca, de pomba que foi derramado. E só cobriu o pecado do homem por algum tempo. E Satanás achou, esse sangue aí pode continuar, o homem vai continuar pecando, só vai cobrindo o pecado. Certo? Um rio de sangue. E nós continuávamos devendo. É a mesma coisa de pegar um cartão de crédito, gastar muito, e vir a fatura e você falar assim, eu não posso pagar a fatura, não, é R$1.000, mas o mínimo é 150, eu vou pagar só o mínimo. Você vai pagar o mínimo, você vai continuar devendo do mesmo jeito. No outro mês você paga o mínimo, fica devendo mais ainda. Está pagando só o déficit, nós está devendo. Nunca consegue pagar a conta do cartão de crédito pagando o mínimo. Um dos dois, você abandona e fica devendo pro resto da vida aí, como sujo, sendo criticado, processado, ou você tem que pagar a fatura. Mas como é que você vai pagar se você deve mais do que você ganha? E o homem era assim. Aí veio o sacrifício perfeito no corpo de homem, sem pecado, porque não teve participação da semente do homem, foi gerado pelo Espírito Santo, no ventre da mulher, cumpriu a profecia, certo? E ele veio o sacrifício perfeito, ele era o sacrifício, ele era o sacerdote, gerado no tabernáculo de Deus, perfeito, o verdadeiro sacerdote, não da linhagem do levita, de Arão, porque Arão era sacerdote só de um povo, só dos israelitas, e Jesus é o sacerdote de toda a humanidade, da linhagem de Melquisedeque, e ele veio como o sacrifício perfeito e puro, o sacrifício que tinha como pagar todas as nossas dívidas, ainda deixar lucro, deixar saldo. E ele era o próprio, ele era o sacrifício, e ele era o próprio sacerdote. E ele pagou para quem, amados? Não pagou para o diabo não, que Deus não deve nada para o diabo. E não pagou para o homem, porque o devedor era o homem. Não tem como eu pagar para quem ainda já está devendo. Ele pagou para Deus. Sacrifício perfeito, cheiroso e agradável. Foi suficiente para pagar todos os nossos pecados. Este, amados, este que eu estou falando é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. É esse que eu estou falando, o Filho de Deus, o Deus verdadeiro, a pessoa da Trindade por nome de Jesus. Está entendendo? Conclusão. O Senhor Jesus Cristo é a mais controvertida de todas as personalidades da história, porque é o único que é o verdadeiro Deus e o verdadeiro homem. Na sua verdadeira identidade, só é possível pela revelação. Isso revela a sua divindade. O nosso Deus, irmãos, enigma, já falei na lição passada. O enigma, nós decifra o milagre de Jesus, nós aceitamos porque é milagre. Não tem como explicar. Se fosse explicado, não seria milagre. A mesma forma, se nós compreendêssemos o Deus que nós adoramos, ele deixava de ser Deus. O homem não tem capacidade para entender a Deus, certo? Porque a criatura nunca vai estar à altura do Criador, mas vai estar nas condições de adorador ao seu Criador, que é o que nós fazemos. E assim eu encerro essa maravilhosa aula, que fomos orientados pelo Espírito Santo e revelado por Deus, e eu espero que você tenha gostado, que tenha te ajudado. Eu peço que você clique aí no canal, se inscreva, dá um joinha, dá uma palavra de conforto para nós, isso é bom.
Pode fazer as suas críticas, não tem problema, eu aceito. Pode fazer seus elogios, que você não está elogiando eu não, você está elogiando Jesus Cristo. Você está elogiando o nosso Deus, porque é a palavra dele que eu estou aqui ensinando, para honra e glória a Ele. Tudo para Ele, tudo é dele e tudo para Ele, certo? E nós só somos alguma coisa porque estamos com Ele. Se nós sair dele, nós vamos perder a nossa identidade, vamos ser indigentes lá no mundo, sem a nossa identidade, sem a nossa aliança com Cristo. Então a honra e a glória é para Ele, para o nome dele, ok? Estamos trabalhando no reino de Deus para chegar no reino dos céus. Se você quiser nos convidar para ir aí na sua cidade, dar o curso de casal, para a juventude, para obreiro, escola bíblica, pregação, eventos, confraternização, até mesmo para dar uma escola dominical aí na sua igreja, participar de congresso, estamos à disposição. Não cobramos nada, porque não vivemos disso, certo? Vivemos da nossa assessoria jurídica e avisa antes, achamos uma vaga na agenda, combinamos. O meu celular, o meu WhatsApp está aí embaixo aí no link, é só você olhar, manda uma mensagem para nós, ok? Fica com Deus, em nome do Senhor Jesus, continua orando por nós e que Deus continue te abençoando ricamente a sua vida. Até a próxima aula, se assim Jesus permitir.